o título é Invocação. E ele fala assim: Senhor, inundas-me no esplendor de tua luz e, contudo, cego, não te vejo. Falas-me na eloquência do teu verbo e, no entanto, surdo, não te ouço. Abrasa-me na ardência de teu amor e, todavia, insensível, não te sinto. Ó, estranha contradição. Tu bem perto de mim e eu tão longe de ti. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos de orgulho, abra-me os ouvidos surdos de vaidade e sensibiliza-me o coração duro de maldade, para que eu descubra tua divina presença na intimidade de meu ser. Muito bonita, né? Mostra, né, a sinceridade da condição humana ainda de ter os olhos, o ouvido e o coração fechado ao nosso Pai maior. Ele está sempre perto da gente, mas a gente, pela insensibilidade, não sentimos ainda a presença de Deus, né? Muito, muito sincera assim, e humana, mostrando a grandeza do Pai e ainda a nossa inferioridade. É uma bela oração que já não deixa de não ser, né? Essa invocação, esse apelo, esse chamamento, que a gente sempre busca estar em sintonia com o Pai, e o Pai está conosco, a gente aqui não sente através desses apelos, né? Então, que essa reflexão, essa oração, seja de um apelo realmente para cada um de nós, que a gente possa nos envolver com os nossos chamamentos ao Pai, nos momentos bons e nos momentos difíceis da nossa vida. E aí vamos dar início ao nosso trabalho, para depois a gente, uma prece, e a gente passar a palavra para o nosso irmão Adalberto. Ele vai falar hoje sobre um tema bastante relevante. Está no Evangelho, no capítulo 10, itens 5 e 6, que é a reconciliação com os adversários. Então, eu acho que a gente precisa estar muito atento com essa mensagem dessa noite de hoje, porque ela nos traz sempre relembrando momentos difíceis que a gente já teve, que a gente terá com os adversários. Às vezes o adversário não pode ter nem o exterior, o adversário é interior que a gente carrega conosco. Mas nós vamos ouvir o nosso irmão Adalberto, depois da nossa prece, para que ele possa fazer essa explanação e essa reflexão para todos nós. E a todos que estão chegando nesse momento, uma boa noite, que Deus nos ilumine, nos envolva nessa psicosfera de estudo, e que essa harmonia que a gente venha buscar, essa paz interior, que a gente pode espraiar, mesmo estando distante, mesmo não estamos presentes fisicamente, mas o pensamento é que é tudo em nossas vidas. Às vezes a gente pode, como nós estamos distantes, mas estamos perto, porque estamos sintonizados em um só pensamento. E o Mestre Jesus disse, onde tiver uma ou mais pessoas em meu nome, com ela estarei. Então vamos sintonizar, pensar no Mestre Jesus, vamos invocar a presença do Mestre Jesus, dos amigos espirituais da sala Francisco Cândido Xavier, invocar os nossos anjos guardiães, para que possa nos assessorar, nos envolver nessa psicosfera do Evangelho da noite de hoje. E assim, Senhor, que teu nome, em nome de toda a equipe espiritual aqui presente, possa envolver em especial nosso irmão Adalberto, para que ele possa fazer o trabalho da noite de hoje com o brilhantismo que ele sempre consegue fazer. E assim, pedimos a tua proteção, pedimos o teu apoio e pedimos a tua liberação para o trabalho dessa noite de hoje. Assim seja. Então, com esta prece, nós abrimos o trabalho, Senhor. Muito obrigado. Adalberto, querido irmão,
Seja. Tudo de bom para você. A palavra agora é toda sua. Fique à vontade. Você já sabe o tempo que você vai ter que expressar, né? E ao ser algumas perguntas, alguma colocação, no final a gente fará. Boa sorte, que Deus te ilumine sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos, mais uma vez, presente nesta caminhada e buscando a cada dia esse aperfeiçoamento, e sabemos que para buscar esse aperfeiçoamento é preciso que a gente esteja à frente das nossas lutas, perseverando no caminho. Existem alguns tormentos, alguns percalços que às vezes encontramos, que também faz parte da nossa caminhada, e às vezes isso cria uma dificuldade no entendimento nosso, porque queremos tudo ao nosso jeito, da nossa maneira, e esquecemos de que tudo está preparado. Aí vai depender da gente encontrar os bônus necessários ou perder esses bônus. Vai depender da nossa maneira de atuar de acordo com os ensinamentos de Jesus. E no capítulo 10, como a Genô já falou aí sobre esse item, que bem-aventurado os misericordiosos, porque deles é o reino de Deus. Esse capítulo, itens 5 e 6, nos mostra a nossa verdadeira caminhada, porque não começamos hoje, isso já existe há muitos e muito tempo. A gente vem trabalhando o nosso interior, fazendo essa reforma que encontramos muitos obstáculos que faz parte para a nossa caminhada, mas temos essa luz esclarecedora do Mestre Jesus, que nos alimenta em todos os momentos, seja nos momentos de dificuldades. Ele tem um propósito para todos nós, que é fazer com que a gente alcance o verdadeiro reino de Deus. E ele fala exatamente sobre a reconciliação. Reconciliação com os adversários. Esses adversários nós mesmos fizemos. Temos que entender nesse sentido, de caminhar junto com os nossos adversários. Aqueles irmãos que não têm o mesmo pensamento, não têm aquela mesma união, buscamos essas divergências por não aceitar uma ideia do outro, a nossa sempre está certa, estamos sempre com a verdade, e o outro não está com a verdade. E às vezes gera essas consequências e vai além. Às vezes discussões que terminam em situações graves. E com isso, a gente perde um amigo e ele torna-se adversário. E Jesus pede que a gente faça com que esse adversário a gente dê as mãos novamente. E na nossa caminhada, na nossa família, no nosso meio em que vivemos, todos nós sabemos que no momento de uma desavença, aquela criatura que tem uma energia que não está condizente com a nossa, no mesmo pensamento, no mesmo caminho, a gente sempre cria aquela antipatia. E para que possamos buscar novamente essa simpatia, é preciso que a gente vá andando com ele, caminhando com ele, ou seja, observando o que ele está dizendo e o que a gente possa fazer por ele. A gente precisa ouvir aquela criatura, como se diz, silenciar,
Chico Xavier diz que é até necessário a gente encher a boca d'água, porque de boca cheia a gente não pode responder o que vem na nossa mente. E com isso, aquele momento de desagradável passa. Como ele mesmo diz, que tudo passa. Mas as leis continuam ali seguras. Porque vamos ter que prestar conta de tudo o que fazemos. E vamos observar que estar lado a lado com um amigo é uma coisa maravilhosa, porque os dois pensam, têm pensamentos iguais, parecidos, harmoniosos, voltados para o bem. Mas aquele que desviou do nosso caminho, do nosso convívio em sentido espiritual, ele tem aquelas desavenças. E para acertar essas desavenças é preciso que um silencie. Porque se os dois aumentarem a voz, vai terminar em confusão. E o que Jesus fala sobre a caminhada é exatamente isso. Vai sempre tendo contato com aquela criatura. Se vem uma palavra amarga, não vamos rebater, que é o que Jesus pede, que quando a gente for ofendido na face direita, que a gente possa oferecer a face esquerda. E, na realidade, essa face direita é o que a gente recebe, as ofensas que a gente recebe, e o que a gente oferece na face esquerda é o nosso amor direcionado à criatura que está nos ofendendo. E todos nós já temos essa ideia, essa compreensão, essa maneira de quando uma criatura chega até nós, falando alto, nervoso, agoniado, às vezes nem entendeu o que se queria dizer, e ele vai logo buscando a revanche, buscando logo dar uma resposta à altura. E essa resposta à altura, a gente não é ser covarde, mas sim saber viver, saber entender o outro e ouvir toda aquela situação que aquela criatura, num momento nervoso, está dizendo para nós. Então, no nosso silêncio, ele vai se acomodando, observando que as energias dele vão baixando, vão perdendo aquela força de ódio, e vai chegar o momento dele chegar a pensar que ele precisa ser igual àquela criatura que sabe ouvir. E aí vai se modificando. Sabemos também que esse adversário, depois que a gente fizer algo de bom para ele, ele não vai ter a mesma simpatia que tem os nossos amigos, que já andam conosco, mas também não vai ter mais aquela antipatia severa que ele tem para conosco, e às vezes nós, alimentando o sentimento de amor, vai também modificando aquela situação em que ele está vivendo. E termina, no final das contas, dando as mãos, um ao outro, porque é um auxiliando o outro. E essa milha também não quer dizer que está só nessa existência, porque essa milha prossegue durante a mudança de estado, ou seja, quando ultrapassa o túmulo. Aquelas animosidades, se não fizermos baixar essa temperatura nessa existência, ela vai ser levada por aquele irmão para o mundo espiritual. E no mundo espiritual, ele estando mais livre, de acordo à situação que essas energias se encontrem, ele pode buscar nos atingir com uma situação ou diretamente conosco. Se não tiver essa condição, ele vai escolher alguém próximo a nós, onde a gente mais ama, para que ele tenha uma condição de atingir para fazer a gente sofrer. Então, o que Jesus pede exatamente para que a gente reconcilie, ande essa milha com o nosso adversário, é para que a gente não seja entregue ao juiz e assim a gente
termine na prisão. Porque daqui só sairemos quando pagarmos todos os débitos que existem perante os nossos irmãos. Então, que façamos cada vez mais o melhor possível, trabalhando dentro do Evangelho, alicerçando essas bases ensinadas por Jesus, para que a gente possa alcançar esse reino de Deus, que é amor. E esse amor estamos descobrindo pouco a pouco. Porque no momento em que alguém nos diz uma palavra amarga, a gente precisa fazer com que esse amor vibre dentro de nós e seja alcançada aquela criatura que vive nos cutucando, vive nos perseguindo, porque ele só sabe fazer aquilo até aquele momento. Ele ainda não conhece esse amor pregado por Jesus. Mas um dia ele vai também ter essa condição de saber que esse amor é que vai auxiliar a chegar ao verdadeiro reino de Deus. Que Jesus também sempre diz que nenhuma das ovelhas se perderá. Todas encontrarão o verdadeiro caminho, porém cada uma ao seu tempo. Porque não adianta a gente querer ser hoje um espírito de grau elevado, porque precisamos passar por todas as etapas da vida terrena e principalmente a vida espiritual, para daí tirarmos todas essas sujeiras que ainda está dentro de nós. No caso, a transformação do homem velho para o homem novo. O homem velho ainda traz todos aqueles hábitos, aqueles vícios, que é difícil mudar, porque não temos vontade ainda, a vontade está presa à matéria. A gente está mais voltado para esses bens materiais. Quantas coisas fizemos agora, quantos pedidos fizemos agora no final de ano, que na realidade só tem sentido no lado material. Fazer essa transformação. Porque é um trabalho muito firme, que precisamos perseverar dentro de nós. E às vezes muito até aí ainda, principalmente nós que estamos dentro do centro espírita, diz a carga está toda só para mim, o outro não quer fazer nada. Mas o problema é do outro. As consequências também serão do outro, de acordo com o que ele está praticando. E que a gente sempre observe o que está dentro de nós. Interioriza aquele sentimento ensinado por Jesus, porque todos aqueles que perseverarem na caminhada do amor, encontrará o seu galardão, encontrará o seu prêmio de acordo com os pensamentos positivos e o auxílio que presta aos semelhantes. Que é exatamente o levar esse evangelho e pregar o evangelho em qualquer lugar que chegar. Pelo exemplo, pelas condições. Mas eu ainda tenho muitos itens negativos. Não importa. O que importa é que aquele item positivo que tenha faça com que seja essa luz que venha brilhar diante daquele semelhante. Porque muitas das pessoas que às vezes encontram conosco, às vezes quando a gente tem um erro pequenino que seja, a primeira coisa que falam é o quê? Não é espírita? E acha que o espírito ainda já virou santo. E, na verdade, nós ainda não temos santidade. Mas estamos, com o estudo do Evangelho, procurando melhorar a nossa condição moral. Seguir esse roteiro ensinado por Jesus, que são essas caminhadas perante aos nossos irmãos, que a gente possa, cada hora, cada momento, colocar diante dos nossos irmãos alguns exemplos que possam fazer com que eles também tenham essa força
para sair da situação que se encontra. Então, é essa luta que hoje estamos travando dentro de nós, porque o maior adversário que existe no campo espiritual é exatamente aquele que ainda está dentro de nós. Aquelas montanhas que ainda entrava, que pesa para a gente sair daquela condição. Então, no momento em que a gente toma a decisão de transportar essas montanhas, tirar de dentro de nós, vamos ficando mais leve, porque o ódio já não é mais tão forte quanto antes. Rancores, vícios e tudo, enfim, que ainda se encontra dentro de nós, porque somos criaturas que estamos vivendo num mundo de provas e expiações e sabemos que não são fáceis. Ainda aquilo que está dentro de nós para a gente fazer essa mudança. Essa mudança vai sendo feita pouco a pouco, às vezes com alguma palavra amarga que a gente receba, que vem para o bem e a gente acha que é para o mal. Porque é preciso saber ouvir. É preciso saber olhar aquele irmão que vem ao nosso encontro. É preciso que a gente entenda o que aquele irmão está querendo dizer. O grau evolutivo que eles têm, porque no momento em que ele coloca palavras amargas diante de nós, vamos observar que está num grau ainda inferior, como se fala na infância espiritual daquele espírito. É o que Jesus, às vezes, até no momento que foi crucificado, ele disse: perdoa, Pai, todos aqueles, porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus lançou essa palavra, essa frase, ele estava mostrando exatamente que todos aqueles que ali estavam vibrando naquela condição de Jesus estar sendo crucificado, iriam voltar numa próxima reencarnação e teriam que prestar conta do que fizeram. Tenha feito para nós e que a gente possa lançar vibrações amorosas para que ele venha se transformando pouco a pouco. Porque a nossa missão é exatamente ajudar o próximo. Se queremos ser ajudados, precisamos também ajudar o próximo. Porque quando a gente vibra no bem, vamos encontrar espíritos benévolos nos auxiliando também. Quantas situações vexatórias já fomos livrados através dos espíritos bondosos, porque segue o nosso caminho e sabe da nossa intenção de se melhorar. Então, essa luta é que faz com que a gente fique encorajado e não desista da caminhada. Porque se a gente assim fizer, as consequências serão graves. Porque vamos deixar no meio do caminho. É como o aluno que estuda até o meio do ano e daí em diante ele se decepciona com algo e às vezes desiste do estudo. No próximo ano, ele vai voltar na mesma série, repetir tudo aquilo e os colegas que passaram já estão mais adiante. Então, essa é a luz do Espiritismo que vem nos colocar essa base e para que a gente seja firme. Quando a gente tropeçar, a gente saber se reerguer e seguir em frente. Porque os nossos irmãos espirituais estão ali lado a lado, nos auxiliando em todos os momentos. No tocante à necessidade, o Cristo disse em Mateus, no capítulo 5, versículo 25 e 26. Concilia-te com o teu adversário depressa, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encarcerem na prisão, de onde não sairás enquanto não pagares o último ceitil. Estas palavras do Mestre Jesus equivale a dizer que há necessidade de reconciliação enquanto se estiver na terra, ou seja, percorrendo
mais uma milha. Pois se assim não proceder, danosos serão as consequências no além-túmulo, nas vidas futuras. Então, tanto faz no além-túmulo, e quando retornarmos, também vamos encontrar todos aqueles que ofendemos. E a gente não tem coragem de perseverar diante do nosso irmão, mesmo tendo algo negativo que fizemos contra ele ou ele contra nós, essa situação vai ser sempre grave nos nossos reencontros, seja no mundo espiritual, seja no mundo material, no mundo físico. Então, que procuremos melhorar a nossa condição, seja no sentido moral, seja no sentido espiritual, no sentido físico. Trabalhar esses instintos que prevalecem dentro de nós e que a gente possa mudar. A gente possa dar mais um passo para conhecer melhor essa lei de amor ensinada por Jesus. Trabalhando para o bem de todos, porque a nossa missão aqui na Terra é trabalhar pelo bem de todos. Então, não importa o que façam conosco, mas que a gente possa fazer o melhor possível. É aquele que precisa de uma prece, é aquele que precisa de um abraço, é aquele que precisa de uma mão amiga, e que seja até no sentido material. Um auxílio, seja num prato de comida, seja na condição financeira. Se pudermos, vamos fazer o melhor perante os nossos irmãos. Porque se assim fizermos, também vamos encontrar pessoas agradáveis que vai nos auxiliar no momento certo da nossa estadia. Existe também mais uma advertência do mestre, no que objetiva fazer com que haja sempre o diálogo, no sentido de dirimir as divergências e promover um entrelaçamento. Esse diálogo deve acontecer no ambiente terreno, enquanto estão caminhando mais uma milha, a fim de dar o tempo necessário para a conversação, troca de ideias, silenciando as rivalidades e, desta forma, promovendo a tão esperada e necessária reconciliação. O Evangelho, segundo Lucas, registra um caso típico. Quando Jesus foi crucificado, também foram justiçados. A seu lado, 2 criminosos. Os 2 estavam imbuídos de profundos sentimentos de revolta contra tudo e contra todos. Porém, um deles, no entanto, passou a observar tudo quanto acontecia com o mestre e ponderou: estamos pagando um débito para com a sociedade, um delito que cometemos, mas Jesus é inocente e nele não foi achada culpa alguma. Nós fizemos o mal, mas ele apenas praticou o bem. Aí, refletindo sobre essa discrepância, ele, um dos criminosos, Dimas, foi acometido de profundo sentimento de remorso, por isso, olhando para o mestre, disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Merecendo a resposta de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É óbvio que um espírito ainda imbuído de sentimentos impuros não poderia acompanhar o Espírito de Jesus no acesso aos planos celestiais, mas o seu remorso era uma porta aberta para a sua própria redenção espiritual, que seria alcançada no decorrer das vidas sucessivas, através da lei da reencarnação. Então, podemos observar que todos nós estamos neste caminho. Todos nós cometemos delitos, cometemos coisas ainda absurdas, por não conhecermos essa lei de amor como estamos conhecendo nos dias de hoje.
Então, através da reencarnação, nós vamos aprimorando o nosso espírito, vamos tornando criaturas melhores, e o mundo sempre foi bom, sempre foi agradável, mas a humanidade que habita nele ainda não estão com o coração voltado para esse bem. E quando eu falo não estão voltados com o coração para esse bem, não quer dizer que todos estão numa condição evolutiva iguais, mas cada um no seu grau, um dando a mão ao outro, um levando o conhecimento que já possui aquele outro. Se o outro não absorver aquele conhecimento, na próxima caminhada, ele vai ter a condição de mudar aquele sentimento que ele tem. Assim como nós hoje recebemos esse amor, já aproveitamos os ensinamentos do Mestre e assim já somos criaturas mais agradáveis ao Criador, porque é o que ele deseja de todos nós, cada um de acordo à maneira que a gente faça essa luz brilhar dentro de nós. Então, que possamos perseverar no caminho, ser um bom trabalhador, deixar ainda aquelas ideias que temos de estar reclamando, de estar querendo situações mais além do que temos, porque precisamos exatamente. Teve um que falou, quando estava para começar a reunião, de saúde é um dos pontos principais, onde a saúde e o trabalho, acho que foi até Alberto que falou, a saúde e o trabalho é essa meta que temos de perseverança para alcançar esse amor ensinado por Jesus. Então já alcançamos muitas mudanças, já temos uma felicidade, que como o próprio Jesus diz que a felicidade não é deste mundo, mas é daqui que a gente começa a fazer essa felicidade. Porque através dessas transformações vamos encontrando a felicidade real que está muito mais adiante. Porque essa felicidade real vai ser exatamente quando estivermos nos mundos felizes, onde ódio, desavenças, problemas inferiores não existem. E assim esteja só voltado para o verdadeiro bem. Então, essa luz que faz com que a gente encontre essa firmeza e nos direciona para esse verdadeiro caminho que o Mestre nos ensina. Mais adiante temos aqui uma passagem sobre quantas vezes o tempo se encarrega de demonstrar que alguém está errado quando assume determinada atitude. Quantas pessoas existem que atacam ideias renovadoras e depois acabam por aceitá-las? Quantos não brigam atacando mutuamente e depois se tornam defensores do mesmo ideal? Quantos homens que hoje são inimigos figadais não se tornam amanhã amigos extremados? Então, tudo é questão de amadurecimento e de tempo. E foi no tocante a isso que o Mestre Nazareno recomendou a necessidade de caminhar a segunda milha. O que assim não procederem, quando ultrapassarem os portais do túmulo, terão pela frente problemas dos mais agudos. A justiça divina recairá pesadamente sobre todos aqueles que não souberem perdoar e que repeliram todas as possibilidades de reconciliação. Sofrimentos cruciais os assolarão e neles permanecerão até que tenham pago o último ceitil. Então, quando o próprio Jesus trouxe a lei de amor, foi aquele verdadeiro processo de contrário. Porque Moisés preparou o terreno para que Jesus trouxesse essa lei de amor que beneficiaria a todos. Mas nem todos ainda estavam preparados com esse sentimento. Já estamos há 2000 e tantos anos com essa lei
perseverando a todo instante na nossa consciência, que a gente não cometa adultério, o escândalo e muitos outros processos. Mas ainda faz parte da nossa caminhada, pois vamos encontrar tudo isso ainda no caminho. Porque nós mesmos foi quem colocamos essas pedras todas no caminho. E agora estamos retirando todas elas. Então, é uma mudança que é para o nosso bem, para a nossa transformação moral, para que a gente encontre esse homem novo dentro de nós. Então, essa é a nossa luta e agradecemos ao Mestre Jesus por colocar esse maravilhoso evangelho na nossa caminhada. Que possamos perseverar cada vez mais, buscar esse estudo com mais frequência, com mais lucidez, acompanhando esse barco em todos os locais, para que essa luz permaneça dentro de nós, cada vez mais clara, e que a gente assim tenha a facilidade de uma expressão melhor, de uma condição melhor para auxiliar o nosso próximo. Porque o próximo é aquele que necessita de nós. E às vezes não enxergamos, porque às vezes aquele próximo está com um pensamento negativo, inferior, desesperador, e precisamos exatamente, através da afeição daquela criatura, fazer com que a gente vibre o amor ensinado por Jesus para a transformação daquele irmão. Às vezes, nós estamos andando até pela cidade, por uma rua qualquer. A gente passa por tantas pessoas com problemas e a gente não imagina que se a gente levantar a cabeça e der um bom dia, seja para quem estiver passando naquele momento, e aquela criatura que esteja com pensamentos desagradáveis vai receber aquele bom dia, vai interiorizar, e aquele pensamento que ele tinha de fazer algo negativo contra ele, vai terminar ele mudando, vai terminar ele baixando aquela situação, aquela vibração desagradável e seguir a caminhada em paz. Então, são essas mudanças, são essas qualidades que devemos ter para que o nosso próximo possa receber essa energia de nós e também nós recebermos as energias daquele próximo. Seja ela inferior, seja ela positiva, porém que a nossa seja superior para rebater aquela energia negativa e que a energia positiva que estamos emanando fique no coração dele. Então, essa é a luz do amor, são os ensinamentos dados por Jesus, é o ABC, vamos dizer, na nossa caminhada para que a gente possa se firmar no sentido moral, no sentido espiritual e também no sentido físico. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos ilumine, nos proteja, nos fortaleça nesse ano de 2023, que tenhamos mais coragem e possamos superar todos os nossos problemas e os problemas dos nossos irmãos com a luz do Evangelho. Ok, Adalberto. Muito obrigado. A Sala Francisco Cândido Xavier agradece essas belas reflexões suas sobre um tema palpitante, como eu disse antes, muito relevante, que a gente ainda não sabe, né? Talvez por uma fraqueza moral, porque perdoar precisa ser forte. E ainda somos fracos moralmente, é por isso que nós temos dificuldade de perdoar o outro. Porque o problema não é o que o outro faça conosco, mas o que a gente vai revidar para ele. Então, eu acredito que se a gente não tiver essa fé que a gente fala, a gente não pode acompanhar as passadas do Cristo. Fica muito difícil. Então,
Só temos que lhe agradecer e esperar que os demais companheiros, os demais irmãos e irmãs tenham também alguma pergunta, algum acréscimo sobre o Evangelho. Porque o Evangelho realmente é fórum íntimo. Cada um interpreta de acordo com a tua luz, de tua evolução. Então a gente precisa entender o Evangelho, criar a coragem, como você disse, Adalberto, para acompanhar o Cristo, porque não é fácil não. Já tem muita firmeza. Não basta a gente receber o Cristo como um benfeitor, o curador, o protetor. Não. Ele deu responsabilidade. Ele deu que carreguemos as nossas cruzes para que possamos ser seu seguidor. Então, ele não carrega a cruz de ninguém. Ele apenas orienta. E é a busca aí para vocês, né? Que queira fazer alguma acréscimo, queira fazer alguma pergunta. Fidelis já levantou a mão. Fique à vontade, Fidelis. Adalberto, obrigado pela palestra. Uma belíssima reflexão. A gente nota que você tem um conhecimento muito grande nesse aspecto, uma boa experiência. A minha pergunta é o seguinte: na sua opinião, como perdoar segundo o Espiritismo? Como perdoar segundo o Espiritismo? Segundo o Espiritismo, ele pede que a gente perdoe com amor, que a gente abra o coração para levar ao nosso irmão o que for possível. Para que ele se recupere da que tenha tomado. Porque quando a gente cai, a gente tem o costume de dizer que foi por causa do outro. E não sabendo que a queda que a gente toma é em decorrência das nossas famílias. Que é preciso tomar essa queda como advertência para a gente buscar a melhora. Então o Espiritismo exatamente mostra esse caminho, como o próprio Jesus tem nos mostrado que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, que a gente busca através do perdão essa melhora, que a gente seja trazendo gente para com o nosso próximo, seja dentro do nosso lar, que é o local primeiro que a gente encontra esse momento de receber aqueles espíritos encarnados naquela família, um auxiliando o outro conforme as divergências que existem. Porque às vezes queremos tudo de um jeito único e sabemos que cada um está no seu grau evolutivo, principalmente quando algum irmão daquele que vem na família está numa condição inferior, que vem para aprender, e a gente perde o ponto de ensinar e termina complicando a nossa existência naquela caminhada, naquela família. Então, o Espiritismo vem mostrando isso, que o amor é que fortalece todos os pontos da nossa caminhada. Seja a gente olhando para o lado, para o alto, para trás, para onde for. Se a gente sentir o amor, a gente vai fazer com que essa luz brilhe e auxilie a todos que estão em volta. É o que Jesus fez. Lançou a semente, aqueles que ainda não estavam em condições de fazer germinar, um dia vai germinar. Assim, ele também recomendou aos apóstolos: não vades aos gentios, porque ainda não é tempo. Então, é esses ensinamentos que a gente hoje está recebendo e procurando ser melhor a cada dia. Não sei se respondi como... Ok, Adalberto, respondeu, tá certo. É isso aí, é isso mesmo. Tranquilo. Mais alguém gostaria de colaborar com as suas opiniões? Porque opinando é bom, Vai, porque a gente Antônio. cresce junto. Vai, Antônio.
Boa noite a todos. Boa noite. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Eu não tenho uma pergunta, mas eu quero simplesmente, diante da oportunidade ímpar, esse momento do momento, é que ouvir Adalberto é ouvir a espiritualidade maior. Naquele sentimento, naquele dom em que expressa a simplicidade, simplicidade esta que nos traz a luz do conhecimento. E esta luz é a sabedoria divina naquilo que há de melhor. Toda a simplicidade, toda a humildade representada não apenas na matéria aqui presente, mas em especial a este grande espírito que anima essa matéria, a que denominamos Adalberto, faz com que a sua mensagem e a mensagem do Cristo não chegue apenas em nossos corações, mas, acima de tudo, na nossa consciência como espíritos que somos. E nada melhor do que a exemplificação do perdão para nos conduzir, em especial, a este início de novo ano que deve ser concretizado em cada um de nós, porque, como já observamos e somos instruídos pela própria espiritualidade, este ano novo é apenas uma comemoração existencial no plano material, pois no plano espiritual não há este calendário. E assim sendo, é preciso que não desperdicemos a oportunidade que nos é concedida por Deus Pai Todo-Poderoso de nos reconciliarmos com os nossos adversários, não nos esquecendo para tanto de que, por vezes, e na maioria das vezes, nós somos o maior adversário de nós mesmos. Portanto, fica aí os meus agradecimentos, meu irmão Adalberto, e a todos que, assim como eu, têm a felicidade de poder participar deste grupo de estudo que tanto tem agregado valores morais para cada um de nós, nos fortalecendo nesta caminhada divina. Muita paz e um abraço fraterno, feliz renovação e reconciliação com os adversários. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Mais alguém queira expressar também a sua opinião, seus conceitos sobre perdão? Boa noite, Adalberto. Boa noite, pessoal. Adalberto, essa questão de nós conservarmos, né, a inimizade, os desafetos, pode nos causar doenças no corpo físico? Segundo os estudiosos, o que mais acontece nos dias de hoje são exatamente esses rancores que causamos no passado. E hoje vem como essas dores no corpo físico. Porque nós sabemos que as dores são exatamente os sofrimentos são exatamente as ações que passamos, aquela consciência que não para da gente se lastimar. Então, tudo isso são reflexos que trazemos do passado. Porque o que fizemos é o que diz a lei divina. A lei divina está ali. Não faça ao seu irmão aquilo que você não desejaria que o irmão fizesse com você. E, às vezes,
São brincadeiras simples, que às vezes acham que não tem nada a ver, e é um processo desagradável para nós. Então, que tenhamos, hoje nós já temos esse cuidado de estar alerta nas condições, até mesmo que a gente pede, como é que vai o senhor? Eu disse, vou mal. Então, não é o outro que está causando mal, nós mesmos estamos procurando. Porque mesmo com a dor ou com a aflição, a gente precisa dizer, estou bem, graças a Deus. Porque aí vamos encontrar um reflexo da divina luz para dentro de nós. Enquanto estivermos reclamando da outro faz o que é, vai o que fizermos aqui na Terra, é isso que vamos levar para o mundo espiritual. Porque daqui não vamos levar o dinheiro, não vamos levar nossa roupa, não vamos levar nada que pertence ao mundo material. Mas o que trouxemos de lá, daqui novamente vamos levar com mais perfeição. Então, é essa a nossa luta aqui na Terra. Disse, pode falar. Boa noite, meus irmãos. Então, tudo que Jesus nos pede, nos pede não, que nós devemos ser, é difícil. Eu, particularmente, acho muito difícil tudo lá, né? Amar. Mas um dos mais difíceis que eu acho mesmo é o perdão, né? Muitas vezes as pessoas pisam, vamos falar assim, mais simplificado nos tempos de hoje, né? Pisa na bola com nós, ou mesmo nós pisamos com a pessoa, aí a pessoa chega e fala assim, meu, foi mal aí, hein? Desculpa aí. Mas aí a gente não vê aquilo como um pedido de perdão, né? Aí a gente fica, sabe, aí a gente volta até assim, sabe, assim, conversar, mas não tem aquela afinidade mais. Como lidar com isso quando uma pessoa... Não precisa ser o perdão realmente. A pessoa pode até, dependendo do fundo do coração, falar, desculpa aí, né? Foi mal, falei errado, julguei você errado. Isso é um pedido de desculpa, talvez não seja de perdão. Mas quando a gente não consegue ingerir aquilo, que a gente vê que o que aconteceu foi uma dor tão profunda, e quando a pessoa chegou simplesmente, falou, foi mal, a gente não consegue assim, vamos dizer assim, a gente não consegue aceitar aquilo. Como trabalhar isso dentro de nós? Quando a gente recebe uma ofensa, a gente tem que entender o seguinte, a pessoa que nos ofendeu está vivendo ainda vibrando num sentido abaixo de nós. Por isso ele ofende, porque ele não sabe fazer nada melhor do que essa condição. Ainda está no mundo negativo, vamos dizer assim. Ele lançou aquela palavra, mas se ele chegou para nós e diz, te feri, e a minha consciência, nesse momento, está me pedindo que eu leve essas considerações para você e me desculpe. Tudo bem. A pessoa vai se desculpar. Tudo bem, não tem problema. Mas aí, vamos dizer que a pessoa disse isso para mim. Aí eu chego para Alberto e digo, fulano me ofendeu e ainda me pediu desculpa. Desculpei só porque estava na presença dele. Não adiantou fazer aquela desculpa naquele momento, porque o azedume ainda está dentro de mim. Não é que eu vou tirar esse azedume de uma hora para outra, mas não enxergar aquela situação como uma ofensa desagradável. A pessoa falou, como eu disse, me desculpe, porque foi mal. Foi um momento que ele lançou aquela palavra, como também nós, às vezes, lançamos palavras que é interpretada completamente diferente.
a gente fala uma coisa para o bem e a pessoa entende para o mal. Então, tudo isso precisamos estar alerto para essa modificação. Porque o que aquele irmão lança contra nós é um sentimento que ele tem, é uma visão dele. Ele está tendo um ponto de vista sobre nós. E, na verdade, esse ponto de vista não é o real. Assim como nós fazemos algo, quantas vezes falamos coisas com o nosso ponto de vista e, na verdade, não é aquilo. A pessoa não tem nada a ver com aquela maneira que nós pensamos do outro. Porque é exatamente como o próprio Jesus nos chama a atenção, que o que lameia o homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai da boca, porque vem do fundo do coração. Então é nesse sentido que a gente pode analisar e poder entender, porque se a pessoa pede perdão, ele pediu perdão, se eu não perdoar, o problema vai ser meu, porque ele já me pediu. Ele está liberto. Eu que vou ficar com as consequências daqueles azedumes, porque eu não perdoei. Então, cada um fazendo a sua parte. É interessante, nesse diálogo de vocês, a pergunta de Disse e seus esclarecimentos, Adalberto, me chegou a uma reflexão muito interessante a respeito de tolerância. Porque se o outro emite a sua faixa negativa, a gente que está estudante da doutrina espírita, não devemos receber essas vibrações, porque a ofensa só vai ser fundida a partir do momento da aceitação. Então, como é que, se vem de fora e a gente aceita, a gente ainda não conseguiu diluir esses impulsos negativos que nós carregamos, que também deve ser um inimigo interior. Porque o inimigo não é só o adversário de fora, o inimigo é essa impulsividade negativa que a gente carrega. Exatamente. A gente só precisa da causa. E a causa é o outro. O outro é o instrumento para que a gente possa frear esses impulsos. Então, a gente troca. Então, tolerância é necessário para entender que Jesus fez. Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Então, a gente precisa perdoar o outro, porque o outro não sabe o que faz. O outro, naquele momento, ele está com um problema físico e mental, está doente. O que é que nós precisamos é compreender, não é estar conivente com o erro dele, mas tolerar aquela situação onde fazer uma análise, o que é que a gente pode. Quem pode ser ofendido é o discípulo de Jesus. Esse não deve jamais, por quê? Porque, como ele disse a mulher na fonte, quem já beber a minha água, jamais terá sede. Então, eu acho que a responsabilidade maior é para quem já tem um conhecimento, porque o problema é com a gente tem que criar um hábito salutar para nós. Ele é problema dele, nós é problema nosso.